Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, a Santa Igreja celebra o domingo 13º, depois de Pentecostes. Poderíamos chamá-lo também de Domingo da Gratidão ou das Ingratidões. O texto do Evangelho trata de 10 leprosos que viram a Nosso Senhor Jesus Cristo vindo de longe e saíram correndo detrás dele com vozes dizendo: Jesus, Maestro, tende piedade de nós. E que é o que faz Nosso Senhor Jesus Cristo ante a vista destes homens que viam gritando: Jesus, Maestro, tem piedade de nós. Nosso Senhor Jesus Cristo diz a eles: ide e mostrai-os aos sacerdotes. E que foi o que aconteceu? Disse o Evangelho que enquanto eles saíam da presença de Nosso Senhor Jesus Cristo para ir rumo aos sacerdotes, os 10 leprosos que buscaram Nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo que Ele tivesse piedade deles, ficaram curados. Mas somente um desses 10 homens que tinham lepra, que era uma doença bastante grave na época, de fato se tinha que evitar as pessoas que tinham lepra porque era contagiosa. Somente uma delas, das 10, voltaram diante de Nosso Senhor Jesus Cristo, glorificando a Deus, e se prostrou ante Nosso Senhor Jesus Cristo, dando graças. E este homem era um samaritano, um homem estrangeiro. E Nosso Senhor Jesus Cristo olha para ele, por um lado, com o coração cheio de alegria e cheio de compaixão, e pelo outro de tristeza. De fato, pergunta: não foram 10 os que foram curados? E os 9? Onde estão eles? E diz que não teve quem voltara para dar glória a Deus, excepto um estrangeiro, excepto um samaritano. E disse o nosso Senhor Jesus Cristo, olhando para aquele samaritano: levanta e vai, que a tua fé te ha salvado. E agora os pergunto: que é o que poderíamos ver de patente, de evidente nesse Evangelho? E o mais evidente que a gente olha quando lê esse Evangelho é sobre a gratidão. A gratidão de um homem encontra a ingratidão de 9 homens. A lepra sempre foi vista, considerada como imagem do pecado. E se a gente olha do ponto de vista do pecado, ou seja, de uma ofensa voluntária contra a lei de Deus, é a pior de todas as doenças. O pecado é pior que qualquer espécie de gripe, de Covid, é pior que o câncer, é pior que todas as doenças que poderíamos imaginar, que poderia passar pela nossa mente. De fato, existe uma santa, não lembro qual é o nome, qual foi a que falou isso, que dizia que se Deus permitisse ou se lançasse um condenado do inferno sobre a terra, esse condenado mataria todos os homens. Pelo horror da figura, pelo cheiro, pela infecção da sua condenação eterna. É tão horrível, tão nojenta, poderíamos dizer, que mataria a todos os homens da face da terra. É dizer, um homem, ou melhor dito, uma alma
condenada, que não é outra coisa que alguém que está confirmado no pecado, confirmado na pior de todas as doenças. E muitas vezes nos espantamos com alguma doença natural. Hoje em dia, uma das piores notícias justamente é que alguém da nossa família, alguém, um primo, ou mesmo uma mãe, um pai, ou com a gente mesmo, é ter a notícia de que tem um câncer terminal. É verdade, são doenças muito cruéis, bravas, tristes, mas não tem comparação com a alma em pecado. A alma em pecado é a pior das doenças. O pecado é pior do que todos os cânceres terminais, porque o câncer terminal, como doença natural que pode existir em um homem aqui na Terra, pode tirar a vida dele natural. É verdade, é muita coisa. E mais vale que esse homem esteja em graça de Deus. Mas termina somente com a vida natural. Agora o pecado, nessa vida, o condena para uma vida eterna de privação da vista de Deus, de dores sem fim e maus, sem mistura alguma de bem. E se colocamos no contexto de que esses 10 leprosos portavam o pecado, e que foram curados os 10 leprosos foram curados, mas que somente um voltou para dar graças a Deus, a história começa a ser bastante parecida com a nossa. Fomos nós perdoados, todos, de um grande número de misérias da nossa vida passada, da nossa vida cotidiana. Quantos pecados que Deus tem misericórdia de nós e nos perdoa, nos cura de nossas lepras. E ao mesmo tempo o Divino Mestre sigue curando cada um de nós dessa lepra de pecado. Somos nós o número dos ingratos a Deus. Somos nós mais o número dos ingratos a Deus que daquele único homem que veio a dar graças a Deus. E por culpa nossa. Porque Deus constantemente nos está chamando. Deus constantemente nos enche de suas graças. E nós somos os ingratos. Nós somos os que somos curados dos nossos pecados e não voltamos para dar graças. E muitas vezes voltamos a reincidir nesses mesmos pecados. Bastaria que olhemos hoje em dia os sacramentos, principalmente, obviamente, aqueles que têm a oportunidade de tê-los perto de casa e continuamente. Quem no mundo tem os sacramentos perto de casa? No mesmo estado, na mesma cidade, hoje em dia são pouquíssimos. Exatamente como eu disse, a história parece bem com a nossa, como os 10 leprosos. E destes leprosos que foram curados, quantos foram os que voltaram para dar graças a Deus? A gratidão que deve se transformar em atos, porque não basta, não é suficiente algum sentimento escondido de trás do coração. O amor se paga com amor. Amor se paga com obras. E quantas são as vezes que, principalmente tendo essas graças pertinho da nossa casa, pertinho dos nossos narizes, poderíamos dizer, faltamos a elas. Somos ingratos. Ingratos a graças que são tremendas, que são grandíssimas. E nos enchemos de desculpas, de escusas. Ah, não, mas não foi a minha intenção. Eu tive alguma razão. Poderíamos dizer que alguma vez a gente possa ter alguma razão
que excuse, que desculpe verdadeiramente de não ir à Santa Missa ou de não ser fiel aos nossos deveres. Coloquemos que alguma vez possa acontecer agora a diário. Essas desculpas, uma de trás da outra, empilhadas, amontoadas, uma de trás da outra. Até quando? Até quando? Vamos a dizer, mas eu tinha uma razão para fazer, a minha intenção era boa. Não enganemos a Deus, não se pode enganar a Deus. Deus vê tudo e sabe bem o que pensamos lá no fundo do nosso coração. Já os falei muitas vezes em outros sermões do valor que damos aos negócios dessa terra, que são muito mais, que é muito mais o valor que damos a eles, que é o valor que damos às coisas do céu, ao valor que damos às coisas sagradas. E lhes pergunto, que mais grande que garantir que eu possa ter essas graças, por exemplo, a presença na Santa Missa, de ter os sacramentos, que mais grande nessa terra, que é o que me pode levar, encher de graças e levar-me ao céu? Agora, quando são os negócios da terra, nós levantamos mais cedo, nós nos preparamos, cancelamos negócios, outros negócios, aniversário, se é algum negócio da terra, os aniversários já não são mais desculpa, o ir na casa da avó ou alguma coisa não é mais desculpa. Agora, quando se trata dos assuntos do céu, dos assuntos que são sagrados e que são os mais grandes, que vão a garantir que eu possa estar no reino dos céus algum dia, esse nós nos enchemos e empilhamos de desculpas. Somos no mundo pouquíssimos os que têm esse privilégio tão grande, mas sabe qual é o que mais dá valor a essas coisas? É o samaritano, é o estrangeiro, é aquele que não tem nas mãos essas coisas sagradas hoje em dia. E eu falo especialmente da Santa Missa. É verdade, podemos aplicar a outras graças que possamos ser infiéis, e aí cada um pense e reflexione na sua mente. Mas quantas vezes, principalmente a Santa Missa, que nos enchemos e empilhamos de desculpas? Padre, é que tenho que vender um campo, é que tenho um aniversário, é que tenho tal coisa ou tal outra. E o que menos nos percebemos é que justamente essas desculpas nosso Senhor Jesus Cristo também contou uma parábola nas Sagradas Escrituras e bem a sabemos. Quando ele convida para o banquete, quantos foram que deram a desculpa? Eu tenho que vender um campo. Mas é que eu tenho que ir em tal aniversário, tenho um casamento, tenho isso, tenho aquilo. E nas bodas do Rei dos Reis, quem foram os que compareceram? Teve que sair um homem a chamar estrangeiros, chamar gente que não eram os amigos íntimos do rei. Reflexionemos um pouco sobre a nossa vida espiritual, sobre as nossas obras, e rezemos com sinceridade ante Deus e com sinceridade de coração, com honestidade de coração, com pureza de coração, não com um espírito de estar buscando o mais cômodo ainda sem pecar. Ou seja, isso é ridículo. Isso não é o espírito de um filho de Deus, de um filho de Nossa Senhora. Peçamos a Deus que nos ilumine e que nos dê fortaleza para que realmente, com pureza de coração, sejamos fiéis no porvenir, no que não fomos fiéis no passado, e não sejamos como os 9, senão como aquele homem que voltou e deu graças a Deus.
Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.